Boa tarde, amigos. Vamos falar hoje de um tema que, a nosso ver, é revolucionário, não apenas no direito processual civil, mas também se estende a outros ramos do direito, como o direito do trabalho, direito civil, direito obrigacional. A gente está falando hoje da Lei 13.097 de 2015, que ela sistematiza e normatiza em nosso ordenamento o princípio da obrigatoriedade da concentração na matrícula. Vamos explicar um pouco o que é isso. O Brasil é um país burocrático, excessivamente burocrático, né? Recentemente estava em Portugal e você explica a alguém lá a operação que é para você comprar e vender um carro, firma reconhecida por autenticidade, etc. É uma coisa que causa um pouco espécie, até aos portugueses, que têm uma tradição burocrática bastante forte no seu ordenamento jurídico. O Brasil, eu acho que é mais ou menos ímpar nesse sentido. O peso do Estado, o peso da burocracia é muito grande. Mas se você acha que é burocrático comprar e vender um carro, que é uma operação que já demora bastante tempo, né? Recentemente a gente trocou um carro aqui do escritório, mais ou menos um dia inteiro, entre cartório, banco, reconhece firma por autenticidade, depois faz comunicação de venda ao Detran, etc. Se isso já é burocrático, vender um imóvel é muito, mas absurdamente muito mais burocrático. Por conta de você não querer, ou o seu cliente não querer correr o risco de sofrer um processo de fraude de execução ou fraude acredor pauliana, fraude acredor e fraude de execução discutida no próprio auto de execução, você acaba se vendo obrigado a tirar uma série de certidões trabalhistas, cíveis, distribuidor de protestos. Lembrando que no Brasil não existe um sistema unificado de certidões, quer dizer, mas tem o Serasa pode ser um guia, pode ser um guia, mas o Serasa não é uma fonte oficial. Então, você quer uma certidão de cartório, até para provar que você praticou aquele ato dentro da legalidade, etc, etc, etc. Bom, o Brasil não tem um sistema unificado para tirar certidões. Então, começa que você tem que confiar, se você está pelo comprador, você tem que confiar que o vendedor não está mentindo. Você tem que confiar que o vendedor não está mentindo. Porque se o vendedor, de repente, mora em São Paulo, deixou uma dívida no Paraná, bastante grande, e aquela dívida, em tese, pode provocar anulação do negócio jurídico, e ele não contar a existência dessa dívida, você não vai ter como saber. Salvo se, eventualmente, por outros meios, mas não os meios comuns, os meios ordinários, você não vai ter como saber que ele viveu no Paraná. A gente teve um caso assim, exatamente assim, com um cliente do escritório que, infelizmente, perdeu imóvel por uma decretação de fraude de execução na Justiça do Trabalho. Agora, você para pensar o que é pior. O Brasil tem alguma coisa em torno de 20 tribunais regionais de trabalho. 4 ou 5 tribunais regionais federais. Se não me engano, são 4. Um tribunal de justiça em cada estado. Quer dizer, por baixo, nós temos alguma coisa em torno de 80 tribunais onde devem ser pesquisadas certidões. Se você quiser se garantir assim, no grau máximo, tá? Lembrando que certidão de protesto, daí você vai ter que tirar uma de cada município, né? Porque não existe o sistema uniformizado de protestos. Eventualmente, aquele protesto pode estar no Serasa? Não necessariamente. E se o sujeito conseguir uma liminar, uma cautelar de situação de protesto? Não é incomum. Eu já consegui, inclusive para clientes nossos, liminares de sustação dos efeitos do protesto. E aí, quer dizer, em tese, por mais que você se cerque, sempre vai haver o risco daquele negócio ser atingido por uma fraude de execução ou por uma fraude acredor. E daí você cria uma situação surreal no Brasil. Você cria uma situação onde
para você comprar um veículo de R$1 milhão, se você quiser comprar um Bugatti Veyron, que é um carro que custa, sei lá, 8, 9 milhões de reais no Brasil, custa 2 milhões de euros na Europa, quer dizer, custa 7 milhões de reais lá. Então aqui vai custar esse carro por alguma coisa em torno de 14 milhões de reais. É uma coisa incalculável, né? É o preço de um imóvel de altíssimo luxo. Para você comprar um Bugatti Veyron aqui no Brasil, nem sei se existe algum carro desse em circulação, a única coisa que você precisa é entrar no site do Detran e verificar se existe, em cima daquele veículo, restrição administrativa, financeira ou judicial. Quer dizer, multas e IPVA, eventual dívida que gera penhora daquele carro, ou restrição financeira, né? O carro foi financiado, não foi pago. Então, assim, para você comprar um carro de 14 milhões de reais, a tua única providência é essa. Imagina que outro dia eu vi no YouTube que existe um modelo de hiperluxo da Rolls-Royce fabricado por um Sheikh Y dos Emirados Árabes, vendido por 42 milhões de dólares. Quer dizer, um carro de 120 milhões de reais. Em tese, você poderia comprar esse carro apenas e tão somente com a certidão do Detran. Todavia, para você comprar um terreno, vou imaginar um local barato, em Iguape, que os terrenos lá são baratos. Para você comprar um terreno de 20 mil reais, você é obrigado a tirar certidão trabalhista, certidão civil, certidão da Justiça Federal, certidão de distribuidor de protesto. E isso numa escala multiplicativa, quer dizer, se o vendedor for casado, você precisa também das certidões da esposa ou do marido do vendedor. Se o vendedor teve negócio em outra comarca, também vai precisar de certidões daquela comarca. Se o imóvel pertence a uma comarca diferente, também vai precisar. Não é incomum que para alguém comprar ou vender imóvel, o custo entre certidões, advogado, despachante, chega a 3, 4, 5 mil reais. E algumas vezes, não foram poucas vezes, se alguém que está vendo esse vídeo é corretor de imóvel sabe disso, não é incomum, quem advoga na área de direito imobiliário sabe disso, o comprador não se sentir confortável com aquele monte de papel e desistir de fazer o negócio. Isso é bastante comum. Bom, em razão disso, o legislador, no CPC anterior, ele introduziu o artigo 615-A, que ele falava do princípio da concentração na matrícula. Trazia como uma faculdade do credor poder fazer a averbação no imóvel de eventual dívida que pudesse comprometer a rigidez daquele negócio jurídico, né? Sob pena de não fazendo, não poder reivindicar depois fraude de execução, etc. Só que daí apareceu o novo Código de Processo Civil. Apesar de eu ser meu fã desse novo CPC, mas o artigo 792 ele meio que deu uma revogada no artigo 615-A, porque ele passou a dizer o seguinte, que qualquer fraude à execução poderia ser anulada. Isso remete a uma obrigatoriedade de buscarmos certidões de todo o negócio jurídico, de todas as pessoas que fazem parte no polo vendedor do negócio jurídico. Apesar de que, se a gente for interpretar o artigo 792, inciso A, com extremo rigor formal, a gente iria chegar à conclusão, obrigatoriamente, que até para comprar um carro de 5 mil reais, para comprar uma Brasília velha, você seria obrigado a tirar certidão trabalhista, civil, tributária, negativa de débito com a receita, e por aí vai. Tá? E ninguém faz isso. Tá? Mas uma interpretação ultra rigorosa da norma nos daria a entender isso. Daí surge a Lei 13.097 de 2015, que passa a viger no ordenamento jurídico, apesar de ser anterior, passa a viger depois do CPC, falando em seu artigo 54, uma lei que tem uma redação um pouco confusa, porque é uma lei que trata de diversos assuntos, e cada assunto um capítulo diferente. Mas tem um capítulo que fala exatamente das transações imobiliárias. E fala no artigo 54 que fazer a prenotação da matrícula,
passa a ser uma obrigação do vendedor, uma obrigação do credor, que se não o fizer, não poderá arguir depois fraude a credor / fraude à execução. Quer dizer, hoje não é mais uma faculdade dada ao credor, é uma obrigatoriedade que a lei virou para o credor e falou, olha, você é credor de fulano, beltrano, cicrano, essa pessoa tem imóvel, que você acha que ela pode vender para fraude à execução, então vá lá e registre. Ah, Paulo, mas será que isso não é cruel demais? Não, não é cruel demais. Sabe por que não é cruel demais? Custa R$ 45 por mês na cidade de São Paulo você fazer essa averbação. Apenas, então, somente R$ 45 por mês. Você vai até o cartório, traz uma certidão da tua dívida, se for um processo, uma certidão de objeto e pé daquela demanda e registra. R$ 45 por mês. Sabe, é um valor bastante razoável para quem está pensando em proteger um direito contra uma eventual fraude à execução. Tá? Não é algo que vá atrapalhar a vida financeira de alguém. Lembrando que o registro feito de má fé, ele induz eventualmente a punição por perdas e danos. Outro dia, ontem, sexta-feira, estava aqui no escritório um colega nosso, um amigo meu de doutorado, o Daniel, que ele é tabelião, e ele fala que nos cartórios eles já estão discutindo isso hoje, que a matrícula dos imóveis, as matrículas, vão virar um grande mural de recados. Né? Tudo bem, mas se eu registrar um débito e eventualmente não houver dívida, eu posso responder civilmente por algum negócio que aquela pessoa tenha deixado de praticar. Quer dizer, não é um simples, eu vou, registro e ponto final. Não. Você tem que fazer com responsabilidade. Tá? Mas o que eu acho é isso. Na verdade, o sistema ficou mais fácil de trabalhar. Mas aí você vai falar, puxa, Paulo, quer dizer então que agora, a partir de hoje... Bom, primeira pergunta, antes disso, né? Alguém prestou atenção que a lei que fala da sistematização, da normatização, da concentração na matrícula, a normatização do princípio da concentração na matrícula é a 13.097 e o CPC a 13.105? Ah, mas a lei é posterior, então o CPC se sobrepõe. Não, gente. Daí não. O primeiro critério de desempate para a interpretação de norma, qual norma se sobrepõe a qual, é o critério da especificidade. No caso, a gente tem uma norma específica que se sobrepõe à norma genérica. Então, a lei 13.097 vai se sobrepor. Agora, vamos lá. Paulo, quer dizer, então, que agora você vai falar para os teus clientes nem se preocuparem mais em olhar certidões? Obviamente que não. Seria uma grande irresponsabilidade da minha parte eu falar isso nesse momento ou sugerir isso nesse momento. Tá? Eu me formei, foi entre os anos 95, 96, alguma coisa assim. E eu lembro que, na época, né, os processos eram físicos, demoravam muito mais para chegar ao tribunal. Então, eu quero dar esse exemplo para procurar ilustrar bem. Você distribui um recurso aqui em São Paulo de apelação e ele chegava no Tribunal de Justiça depois de 4 ou 5 anos. O que eu quero dizer com isso? Quando me formei, estavam chegando ao Tribunal de Justiça de São Paulo apelações distribuídas no comecinho da vigência do Código de Defesa do Consumidor ou até um pouco anteriores, né? E eu lembro que eu tinha professores meus de faculdade, de graduação, desembargadores, grandes juristas, que falavam nas aulas, mas claramente, para quem quisesse ouvir, olha, essa historinha de cláusula rebus sic stantibus, menor onerosidade, inversão do ônus da prova, isso daí eu não vou aplicar não, viu? Isso daí eu não vou aplicar em hipótese alguma. Quer dizer, então a gente muda a lei, mas infelizmente, às vezes tem que esperar morrer, se aposentar. Uma geração de pessoas que estão acostumadas a fazer todo dia o mesmo trabalho, de uma forma que acaba ficando meio mecânica. E se você perguntar, por que você faz isso dessa forma? Você vai falar, eu faço isso porque é assim. Mas a verdade é,
vai demorar um tempinho. Apesar que hoje o processo digital é mais rápido, hoje as pessoas estudam mais, hoje a quantidade de advogados e de magistrados que se dedicam à área acadêmica é maior. Mas eu acredito ainda que vai demorar uns 3, 4 anos para isso se consolidar, para essa lei virar uma norma, que os julgadores, os desembargadores vão olhar e falar, não, realmente, olha, se o comprador, se o credor não averbou na matrícula do imóvel a existência do débito, eu não posso agora punir o comprador. Salvo se por qualquer outro motivo ficar caracterizando a má-fé, existem situações sui generis bem específicas, nas quais vendedor e comprador que são irmãos entre si, um tem procuração pública do outro, acaba declarando, estou falando disso porque a gente tem um caso assim no escritório, e ele declara o conhecimento da inexistência de ações repersecutórias que possam gravar imóvel. Quer dizer, são situações sui generis, mas em regra, você não vai mais poder decretar fraude de execução ou ter uma vitória numa sua poliana se você não houver tomado essa providência. Então, como a gente já falou em outra aula, já passou da hora, e essa dica vale para você que é advogado, para você que é um cidadão que não é advogado, para você que está com problema na justiça, já passou da hora das pessoas no Brasil criarem a cultura de investir em prevenção de problemas jurídicos. O custo de você contratar um advogado para lhe evitar um problema é muito, mas é infinitamente muito menor do que o custo de um processo judicial. Essa lei, a nosso ver, vem em ótima hora, principalmente se a gente está num país que está em recessão, por uma série de fatores econômico/políticos, uma recessão profunda, o mercado imobiliário deu uma parada. Então essa lei vem em ótima hora, ela procura dar uma dinamizada no mercado. É o que eu falei, não vai ser aplicada de uma hora para a noite, e de uma hora para outra, do dia para a noite. Eu não tenho coragem de orientar um cliente meu hoje, nesse momento, bater o cliente aqui na porta agora, falar, para o vídeo, vou comprar imóvel, posso comprar só com base nisso? Não. Só com base na matrícula ainda não. Mas eu quero acreditar que daqui a 3 ou 4 ou 5 anos no máximo, isso vai ser uma regra. Como já é regra na maior parte dos países civilizados do mundo, Estados Unidos, países da União Europeia, dentre outros. A gente espera ter sido útil com essa aula. Boa tarde a todos, muito obrigado e até a próxima aula.